Olá, queridos amigos e irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, resumo aqui do estudo, porque não dá para falar todas as coisas do Apocalipse. Nós falamos no vídeo anterior sobre a igreja de Éfeso. Hoje eu quero falar de 3 igrejas, resumindo. Mas é importante ter na mente que o Cristo glorificado, ele percorre as igrejas. E aqui está um diagnóstico da igreja em todos os tempos. Eu vejo as 7 igrejas não como apenas para aquele tempo, mas em todos os tempos. Os problemas que a igreja pode apresentar, os inimigos da igreja, as problemáticas, as enfermidades que ela pode sofrer, não é? Então esse Cristo glorificado, ele pega essas 7 igrejas e envia uma carta aos anjos da igreja. Há elogios, há críticas severas, mas aqui nos dá uma leitura de tudo que pode acontecer com a igreja em todos os tempos, não só naquele tempo, mas no hoje, no amanhã. É como aquele velho ditado: o problema é o mesmo, só muda de endereço e época. Então, se você olhar em todos os tempos, em todas as épocas, você vai ver que a igreja enfrenta o velho problema, os mesmos problemas, São os mesmos. E a solução também é a mesma. O remédio é o velho remédio. E eu quero falar aqui nesses poucos minutos, O pecado da cidade, ele invade a igreja. A igreja, ela é contra a cultura. Ela trabalha contra a cultura deste mundo. Jesus disse: eis que é chegado o reino dos céus. É chegado a nova cultura, é chegado o remédio. Então, a igreja é o remédio para o mundo, para a sociedade, para o homem. Agora, se a igreja estiver enfraquecida, é como alguém que não está vacinado, imune. Esse problema invade a igreja, corrói a igreja e pode até destruir a igreja, local. Não a igreja de Cristo, que ela é indestrutível, ela migra. Ela pode morrer em um continente e nascer em outro continente. Não é que ela morreu, ela migrou. Porque aquele povo, aquela cultura não estava preparada. É como Jesus disse: se receber a palavra, venha sobre esta casa a paz. Mas se não, sacuda até o pó dos vossos pés. Então, aqui, o Cristo glorificado vai apontar as fraquezas da igreja, mas ele também vai fazer promessas a essas igrejas. A igreja de Esmirna, ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Na igreja de Pérgamo, e é interessante que lá que surgiu pergaminho, por isso essa palavra Pérgamo, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do manais escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ou seja, o ingresso, o convite, o passaporte, a entrada garantida no reino dos céus. Os absorvidos levavam uma pedrinha branca. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Ele não será condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crer no unigênito Filho de Deus, o único da sua espécie, unigênito.
né? Não se chegaram para a luz, mas se aproximaram das trevas. E para a igreja de Tiatira, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E há promessas ainda mais aqui em Tiatira. Então veja que o Senhor nos incentiva a permanecer. Porque quais eram os problemas que essas igrejas enfrentavam? Você pode ler o capítulo 2 inteiro, que tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Você vai ver que essas igrejas enfrentavam o quê? Tribulações. Irmão, a igreja nunca irá bem, ela nunca estará sossegada nesta terra, porque se ela estiver tranquila, sem perseguições, devemos nos preocupar, porque no mundo tereis aflições. Lógico que às vezes são perseguições ideológicas, em outras épocas sofremos físicas, em outros continentes a igreja sofre perseguições físicas, né, territoriais, geográficas, mas hoje temos enfrentado ideologias, né? A igreja, ela sempre rema contra a maré. A onda nunca é favorável à igreja. O mundo nunca é favorável à igreja. Ele não abraça a verdade. O mundo rejeita a verdade. Então, todas essas igrejas enfrentavam tribulações, falsos mestres, desculpe, sinagoga de Satanás. Vai aparecer esta palavra algumas vezes, né? Falsos mestres, falsos profetas, enganadores. E a igreja estava em grande prova, mas o Senhor estimula esta igreja a perseverar. Essa igreja se manter fiel até a morte, ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que não nega Jesus. O vencedor é aquele que mantém a sua palavra, que mantém a sua fé intacta, que mantém as suas vestes brancas. Esse também vai receber a pedrinha: conserva o que tens. Você vai ver essa palavra em outras cartas às igrejas. Conservar. Eu tenho dito que nesses tempos que vivemos, nesse tempo que vivemos, não é tempo de dar grandes voos, é tempo de voar baixo, é tempo de manter a fé, é tempo de guardar e no sentido de preservar, né, a sua fé, a verdade. Como é difícil hoje, né, falar a verdade. Somos levados a sermos politicamente corretos, a agir de uma forma agradável. O evangelho não vai agradar a todos. Jesus não agradou a todos, não é? Jesus agradou ao Pai que está no céu. Então, o problema da igreja em todos os tempos é que ela vai sofrer perseguição, tribulação, vai passar por prova, vai enfrentar falsos mestres, vai enfrentar aqueles que a si mesmos se intitulam sinagoga de Satanás, homens que vão se levantar com aparência de joio, de trigo, mas na verdade é joio, né? Não é trigo. Vão se apresentar como ovelhas, mas são lobos enganadores. Então fica a palavra: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Ao vencedor dar-lhe-ei
do maná escondido, né, em uma pedrinha branca. Ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a se manter fiel até a morte. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Grande abraço.